Olá, olá, espero que esteja tudo bem convosco, que tenham tido uma boa semana. Relembro que publiquei um vídeo, acho que foi quarta-feira, a reagir a mais uma publicação do Reddit, portanto, se não viram, deem uma olhadela se quiserem. Nesse vídeo eu falei da possibilidade de mudar aqui um bocadinho o formato dos vídeos e tentando publicar 2 vezes por semana, como tenho feito nas últimas semanas, vá. Não sei se vai ser sempre possível, mas se calhar nesse novo formato já consigo. E a minha ideia é ter sempre um vídeo em que hoje estou a falar de um tema mais abrangente, mais atual, ou a reagir a uma publicação do Reddit, e deixar estes vídeos de domingo para a sugestão do filme ou série e possivelmente depois colocar um spoiler alert e falar, dar um bocadinho mais a minha opinião sobre esse filme, sobre essa série, que é uma coisa que já algumas pessoas me pediram, que eu já fiz isoladamente, mas nunca nestes vídeos em que tenho a sugestão para não estarem a incluir spoilers. Mas se for um vídeo só sobre isso, acho que dá perfeitamente para fazer a sugestão. Quem ainda não viu e não quiser spoilers, para o vídeo ali e depois se quiser retoma. E quem já viu ou quem não se importa de ter spoilers e quer ver a minha análise na mesma, continua até ao fim. Estou mesmo a ponderar começar a fazer isso, mas digam-me o que é que vocês acham aqui nos comentários, ou se preferem que eu continue com este formato, todos os domingos trazer uma sugestão, um tema maior que pode ou não ser uma reação a uma publicação do Reddit e no fim um tema mais leve. Digam-me se faz sentido para vocês e eu também, de acordo com as vossas respostas, vou analisando e vou pensando no que é que vou fazendo. De qualquer das formas, vou tentar continuar a publicar 2 por semana, sendo que, como já vos expliquei, estou mesmo a entrar em época alta de trabalho e, sobretudo, de viagens. E neste momento, o único computador que eu tenho assim capaz de editar vídeos é o computador fixo aqui de casa. O meu computador portátil não está capaz de aguentar vídeos tão grandes e softwares de edição, portanto talvez mais à frente eu consiga comprar um portátil novo e aí se calhar consigo fazer mais coisas porque consigo editar on the go, quando estou nos hotéis, fora de casa, mas até lá fica complicado. Posto isto, vamos então à sugestão de hoje. Imagina que toda a tua vida é um programa de televisão, que cada pessoa à tua volta, vizinhos, colegas e até a tua família são atores pagos. Que a cidade onde vives é um cenário e que tudo o que tu fazes está a ser transmitido em direto para o mundo inteiro sem tu saberes. Um dia começas a reparar em pequenas falhas. Um microfone que cai do céu, pessoas que repetem exatamente os mesmos movimentos todos os dias e tu começas a desconfiar. Será que tudo isto é real? Este filme é sobre uma vida aparentemente perfeita, mas controlada ao detalhe. E sobre o momento em que alguém decide questionar tudo. Já adivinhaste? Chama-se The Truman Show. Eu sei que este filme já é um bocadinho antigo, não é? Mas acho que provavelmente foi dos primeiros grandes filmes do Jim Carrey, pelo menos de que eu tenha assim memória. Eu acho que ele tem assim muitos papéis icónicos, não é? A Máscara. Há um filme que não é de comédia, mas que eu acho que está incrível, que é o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eu acho que até hoje é um dos meus filmes favoritos e às vezes é daqueles filmes que eu vou ver outra vez, mesmo sabendo já alguns diálogos de cor, porque, não sei, sinto que faz mesmo parte da minha vida. E depois há outro com ele que é um bocadinho mais dramático, um bocadinho mais sério, que é o número 23, também não sei se viram, e que até mexeu um bocadinho comigo, não é? Porque eu acho que não quero dar spoilers do filme, mas eu acho que qualquer pessoa vê aquilo e começa a pensar em várias coincidências na sua vida, não é? Que leva muito também aqui para o poder de sugestão que muitas das vezes os filmes e as séries trazem para a nossa vida. E este filme do Truman Show, eu acho que quem não viu devia ver por vários motivos, até porque nós estamos ainda na era, não é? Não começou agora, já começou há bastantes anos, não é? A era dos reality shows, em que as pessoas escolhem, não é? Vão por vontade própria para dentro de uma casa onde estão a ser constantemente observadas, sem qualquer privacidade, intimidade. Às vezes eu penso que mesmo que essas pessoas estejam a ir de forma com consentimento, não é? Por vontade própria, será que sabem mesmo naquilo que se estão a meter, não é? Porque muitas das vezes, quando vejo entrevistas de pessoas que já estiveram em reality shows, muitas vezes dizem que lá dentro perdem um bocadinho a noção daquilo em que estão inseridas, não é? Que muitas das vezes fazem coisas sem se lembrar, sem ter plena noção de que estão a ser observadas e que provavelmente vão sofrer consequências por causa disso. E isto ao mesmo tempo leva-nos um bocadinho para algumas preocupações que nós vamos tendo, não é? Até mesmo pela inteligência artificial e não só. Há um livro que eu ainda não li, com pena minha, porque eu acho que devia ler, acho que vou, entretanto,
tentar fazer isso, porque é um livro muito famoso, o 1984, do George Orwell. Eu li o Animal Farm e gostei bastante, penso que na altura da faculdade, foi um colega meu que me emprestou, e acho que devia ler o 1984 também, porque tem esta ideia toda do Big Brother, não é? De estarmos constantemente a ser observados e os perigos que isso pode trazer, ainda que traga também coisas boas, não é? Eu acho que é uma discussão em que não há muitos consensos, e eu também tento procurar informações, mas também não tenho a resposta. Mas eu sei que, por exemplo, na Grande Lisboa, na zona da Amadora, as ruas têm vigilância, não é? Porque se decidiu que seria mais seguro, que era importante isso acontecer, não é? E são na rua, não são na casa das pessoas. Mas ao mesmo tempo dá que pensar, ok, se calhar é muito bom para apanhar crimes, não é? Pessoas que assaltam pessoas que, por exemplo, estão a conduzir com efeito de álcool e assim reconhecemos a matrícula, por exemplo, que atropelam pessoas, esse tipo de coisas. Mas depois há aqui também a questão da privacidade, e eu própria tenho sempre aqui, nunca sei muito bem como me sentir em relação a isto, porque eu acho que a liberdade e a privacidade são extremamente importantes. Eu já falei disto aqui. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu identifico-me muito com o número 12, que é o direito à privacidade, mas associo mais esse direito à privacidade, pronto, àquelas coisas que eu faço na minha intimidade, o ir à casa de banho, o trocar de roupa, são coisas que são muito importantes para mim. Os meus pensamentos também, e isso é outra questão que também já se começa a pensar, se há máquinas que de repente conseguem ler os nossos pensamentos, como é que isso funcionaria, não é? Mas pronto, aqui falando na questão de haver vigilância nas ruas, se de facto for para usar para a nossa segurança, não é? Eu diria que há situações em que eu me sentiria confortável a abdicar um bocadinho da privacidade para ter então essa segurança, não é? E para evitar crimes e outro tipo de coisas. E quando digo crimes, não estou a falar só de crimes de rua, não é? Até grandes crimes, e há também aqui muita discussão em relação a políticos. Eu quando penso nestas coisas é um bocadinho como aquela discussão do telemóvel, do namorado mexer no meu telemóvel, que não deixa de ser uma invasão da privacidade, porque o que está aqui tem... Pronto, às vezes é um bocadinho da nossa cabeça que está aqui dentro do telemóvel, mas ao mesmo tempo eu penso sempre, e o que me descansa, seja em relação ao namorado, seja, por exemplo, se a polícia por algum motivo quiser entrar no meu telemóvel ou no meu computador, o que é facto é que eu... no grande esquema das coisas não tenho nada a esconder, não cometi nenhum crime, não traio o meu namorado, não é? O máximo que podem encontrar são mimos fofinhos que eu andei à procura, algumas conversas mais íntimas que eu tenho com as minhas amigas em que falamos de coisas, pronto, que não queremos falar publicamente, mas que aos olhos da polícia, quero eu acreditar, são coisas absolutamente insignificantes, não é isso que vão à procura. Claro que depois isto também entra na ética. Essas pessoas que procuram isso têm sempre boas intenções? Será que não usam esse poder para depois ver mais do que aquilo que deveria ser importante? Não há uma resposta ainda muito certa para isto, não é? Mas o que é facto é que eu própria tenho esta batalha dentro de mim, não é? De não saber muito bem o que é mais importante, não é? Termos essa privacidade total ou termos também a capacidade de possivelmente diminuir o crime, porque há câmaras apontadas às pessoas. E quem diz câmaras diz outro tipo de coisas, não é? Quando falamos em escutas, pois isto pode entrar muito em teorias da conspiração, e por isso é que eu também tenho muito cuidado a falar sobre isto, porque vocês já sabem qual é que é a minha relação com teorias da conspiração. By the way, sempre que tiverem dúvidas, eu recomendo muito a página da Joanna Wilton, a Prima Tás de Bata, porque ela própria não tem as respostas para tudo, ela admite, como cientista, não é? Como bioquímica, mas naquilo que ela pode saber ou pesquisar e tentar saber mais, ela tenta ajudar. Pelo menos eu faço isso com ela, sendo que ela não poderá sempre responder a toda a gente porque tem mais que fazer, não é? Mas eu acredito que ela poderá, com as nossas dúvidas, até ter ideias de publicações e de vídeos que ela vai fazendo. É uma página que eu recomendo muito que vocês sigam, porque a própria Joana admite que não tem a resposta para tudo, mas ela pelo menos tenta ajudar-nos. E eu, se não tiver a certeza que nenhuma fonte é boa, pelo menos eu confio mais na ciência. Mas esta questão do Truman Show também nos leva aqui um bocadinho para as próprias redes sociais e a forma como nós nos expomos. Eu acho que às vezes sem termos muita noção
das consequências que isso pode ter, da forma como as pessoas estão a olhar para nós. Há quem diga muito, por exemplo, que os recrutadores, quando estão a olhar para a nossa candidatura, vão procurar-nos nas redes sociais, perceber como é que nós nos apresentamos no digital, não é? Se temos opiniões controversas, polémicas, até mesmo dentro daquilo que é o trabalho das redes sociais, não é? Ainda no outro dia conversava isto com uma amiga que trabalha dentro da área, mas mais no backstage, não é? As próprias marcas muitas vezes não querem estar associadas a pessoas que têm muitos conteúdos polémicos, não é? Até são pessoas que têm muitos seguidores e muitos likes e muitas visualizações, mas depois as marcas não querem, lá está, não querem essa imagem para o lado da marca delas, o que acaba por ser muito interessante, não é? A forma como nós nos expomos pode ditar as oportunidades que vamos ter ou não. E depois tudo o resto, não é? Os filtros que nós colocamos, as coisas que nos são vendidas. E eu lembrei-me muito do Truman Show, porque me apareceu um clipe do filme para falar sobre uma coisa muito atual e que eu achei muito engraçado e muito interessante, e também gostava de dar a minha opinião sobre isto. E o clipe era, aqui vou dar um bocadinho de spoiler, mas eu acho que não vos estraga o filme se não tiverem visto, mas é um momento em que ele está com a namorada em casa e estão a ter uma conversa séria e ela do nada começa a fazer publicidade, eu acho que é ao chocolate para misturar no leite, cacau em pó, uma coisa assim. E aquele clipe foi retirado do filme para brincar um bocadinho com o mundo em que vivemos atualmente e o mundo dos influencers e dos criadores de conteúdo, não é? Em que estamos aqui a ver se temos uma terceira guerra mundial, não é? Em que temos a situação na Palestina, no Congo, enfim, uma série de problemas no mundo, aquecimento global, esses problemas todos, e de repente, não é? Há muitos conteúdos sobre isso nas redes sociais, não é? E depois continua a publicidade, não é? E eu quero ver se encontro outra vez esse clipe para deixar aqui na descrição para vocês verem a comparação que é feita, que eu acho que está muito engraçada, porque de facto é verdade, não é? Às vezes parece que o mundo está a arder, mas depois a vida tem de continuar. E no caso dos influencers, criadores de conteúdos, essa vida passa por ter de fazer publicidade, não é? Porque, infelizmente, à exceção do YouTube, mais nenhuma plataforma, tanto quanto sei, pelo menos das grandes, paga aos criadores de conteúdos, o que é muito injusto, não é? E mesmo o YouTube, eu não estou qualificada ainda para receber, mas das pessoas que conheço que já estão qualificadas em Portugal, o que ganham mesmo fazendo vídeos todos os dias, a maioria não consegue viver só eu acho que mesmo os grandes não conseguem viver só das visualizações que têm no YouTube. Tem de sempre haver aqui marcas envolvidas e tudo mais. E pronto, isto vai na discussão de que há pessoas que acham que os criadores de conteúdos não têm de ganhar dinheiro com isso. Já sabem que a minha opinião não é essa, porque eu sei o trabalho que dá e acho que é uma fonte de entretenimento, tal como é a rádio, a televisão, filmes, séries, que dá trabalho e que as pessoas têm direito a receber pelo seu trabalho, sendo que para a maioria dos criadores de conteúdos, não é? Fazem às vezes centenas de vídeos que não são pagos até que tenham um vídeo patrocinado por uma marca. Só que depois lá está, entramos nesta batalha interior de será que faz sentido quando o mundo está a arder estarmos a falar sobre shampoos ou sobre um cacau em pó para misturar no leite? É complicado porque infelizmente estas coisas já duram há bastante tempo e nós continuamos a ter de pagar contas e de seguir com a nossa vida. Eu já falei um bocadinho nisto também nas outras redes, porque que bom que seria se nós pudéssemos só parar tudo o que estamos a fazer e para ser só ativistas e para tentar tornar este mundo num lugar melhor, não é? Sendo que individualmente conseguimos fazer muito pouco, se calhar coletivamente e se nos uníssemos mais conseguimos fazer mais, mas essa é outra discussão. Mas achei esse clipe muito interessante e por isso é que me lembrei de falar deste filme. Apesar de não ser um filme recente, acho que é uma sugestão que vale sempre a pena fazer para quem nunca tenha visto e mesmo para quem já tenha visto, para ver outra vez. E eu sou capaz de fazer isso nos próximos dias porque há muitos filmes que eu vi muito novinha e que depois vendo na vida adulta ganhei uma outra perspectiva. E um exemplo muito bom disso é o Matrix, que eu no outro dia estive aqui a ver e que até publiquei nos stories do Instagram, porque eu realmente quando vi o Matrix era muito, muito, muito pequenina e olhei para os efeitos especiais e, não é? E o romance do Neo com a Trinity e hoje em dia já consigo... E aliás, eu sinto que com o passar do tempo, de cada vez que vejo,
ganha uma nova perspectiva sobre a história, não é? É um dos meus filmes favoritos, o Keanu Reeves também é um dos meus atores favoritos, portanto é sempre daqueles filmes que me faz refletir um bocadinho mais sobre a vida, e acho que é daqueles filmes que prova mais aquilo que eu estou sempre a dizer. Nós podemos ver um filme ou uma série só pelo ponto de vista do entretenimento, porque a história é interessante, é envolvente, mas também podemos ver e interpretar como uma crítica social, ainda que esse não tenha sido o objetivo do realizador, do argumentista, ou o que seja. Acho que é interessante vermos também sempre dessa perspectiva e retirarmos o melhor possível das coisas. O entretenimento e a arte fazem isso, fazem-nos pensar, isto sem querer ser demasiado filosófica em relação a este tema. Mas acho que o Truman Show acaba por ter isso, e se vocês puderem ver outra vez, tragam também as perspectivas que vocês trazem do filme. Acho que o filme levanta aqui muitas questões até éticas, não é? Porque eu acho que não sei se há algum país no mundo em que fosse correto estar a fazer isto a uma pessoa, não é? Porque ele nasce totalmente condicionado para que depois o programa de televisão resulte, não é? Eticamente levanta muitas questões, mas acho que também levanta questões além disto, não é? Se pensarmos só que isto é uma personagem, que não é uma pessoa real, cuja privacidade e vida foi invadida desta forma, não é? Pensarmos em tudo o resto, não é? E colocar-nos um bocadinho aqui no lugar do Truman como uma pessoa que está a ser constantemente observada, e vermos como é que isso se aplica na nossa vida, sendo que não ao extremo a que esta personagem é. E uma coisa interessante é que no filme nós percebemos que o Truman começa a acordar quando nota que tudo está coreografado, não é? Como eu dizia, que as pessoas repetem as mesmas coisas. E isso acaba por ser um bocadinho o que nós temos sentido ultimamente, não é? Que estamos aqui, mesmo quando fugimos da rotina, parece que estamos aqui presos a um círculo vicioso de fazer as mesmas coisas, de às vezes cometer os mesmos erros, e depois paramos para pensar até que ponto nós estamos a fazer as coisas porque queremos ou porque estamos a ser condicionados a isso, não é? Estamos, no fundo, a ser uma personagem no mundo, não é? A personagem que alguém ou algum grupo de pessoas achou que nós devíamos ser. E mais uma vez, estou a ser muito filosófica, mas eu própria tenho cada vez mais acordado para isto, para o facto de que muitas das imagens que as pessoas tinham de mim, que até eu própria tinha de mim, eram uma espécie de curadoria das coisas que me foram acontecendo e que me foram dizendo, e daquilo que eu achava que tinha de ser no mundo e na sociedade. E à medida que vou olhando mais para mim e me conhecendo melhor, inclusivamente os meus defeitos, vou percebendo que nem tudo isso, algumas partes eram realmente de mim e outras não, e acho que nunca é tarde para nós descobrirmos mais coisas sobre nós e mudarmos um bocadinho. E se calhar esta parte de estarmos constantemente a expor a nossa vida nas redes sociais, no digital, de todas as coisas mais que pode ter, traz-nos também esse autoconhecimento, porque nos faz olhar para nós, e às vezes alguém que deixa um comentário que pode ser um bocadinho, pode não ser muito simpático, mas que não é maldoso, não é? Mas que é de facto uma crítica construtiva, às vezes isso faz-nos olhar para nós. Eu pelo menos faço esse exercício e vou descobrindo coisas sobre mim que eu acho que são interessantes, e eu acho que nós, ao vivermos essa tal personagem como o próprio Truman, andamos mais cansados, mais esgotados, e quando começamos a viver em plena liberdade, sai-nos um peso de cima. A vida continua cansativa porque está um caos, mas pronto, eu sinto que estou a ficar muito filosófica com este discurso, e esse não era o meu objetivo, pelo menos para este vídeo, mas pronto, deixei aqui não só a sugestão, mas também tudo isto para nós refletirmos um bocadinho, e pegando aqui no que eu estava a falar há bocadinho desta luta entre percebermos se queremos abdicar da nossa privacidade para o mundo ser mais seguro, não é? Há uma coisa de que eu me lembrei que aqui vai estar diretamente relacionada com o tema leve que eu trago hoje. E então vamos lá. Passar na segurança do aeroporto é uma lição de humildade. Podes ser CEO, influencer, ter um mestrado e até podes saber ler partituras de Beethoven. Mas ali vais andar descalço, de cinto na mão, a correr atrás da bandeja do computador, e por mais preparado que estejas, há sempre aquela sensação: será que pus uma faca na mala sem querer? É como se o aeroporto fosse aquele sítio em que o universo nos diz: tira os sapatos, o ego e vai para a fila como toda a gente. Se estás a ver isto e ainda vais viajar este verão, boa sorte, e lembra-te que ninguém escapa à humilhação de ser revistado. Já passaste por alguma situação insólita no aeroporto? Conta-me aqui nos comentários, que eu adoro estas histórias. Tinha de trazer este tema porque ainda por cima vocês sabem que eu trabalhei na área da aviação como assistente de bordo, e eu levava muito a sério esta questão da segurança, e eu percebo que seja frustrante, até para mim é. Eu tenho viajado de avião nos últimos tempos como em trabalho, não é?
e há muita coisa que mesmo a mim me chateia, embora eu entenda que é pela segurança de todos. E é isso que me traz alguma paz de espírito. Mas não deixa de ser, a parte de tirar os sapatos é muito chata. E há sítios, por exemplo, no outro dia, pronto, eu trazia a minha mala de DJ, eu tinha ido em trabalho, não é? E de repente tive de voltar atrás e parar e abrir a minha mochila e a senhora andava ali a vasculhar tudo até encontrar a minha bolsinha das pens USB que eu uso para trabalhar. Aquilo estava lá no scanner, estava a dar espiga, não sei porquê. E aliás já não é a primeira vez que o meu material de DJ dá problemas na segurança do aeroporto, porque lá está, eu acho que não é uma coisa que estejam assim tão habituados e de repente começam a ver ali umas coisas eletrónicas, tipo placas de som, e ficam assustados. Eu sei que não é por mal e que não é porque me querem chatear, estão só a fazer o trabalho deles, mas é uma lição de humildade, porque nós ali temos de nos despir, temos de nos descalçar e não é uma experiência agradável, convenhamos. É uma experiência necessária porque, olhem, houve pessoas que decidiram usar os aviões para fazer coisas más e agora nós é que pagamos. Mas pronto, vamos terminar o vídeo com um comentário do vídeo da semana passada, que foi sobre coisas que nós faríamos diferente se soubéssemos o que sabemos hoje, não é? Vocês deram todos respostas muito boas, eu vou escolher aqui a da Mariana, que diz: honestamente, se pudesse voltar ao passado, a única coisa que eu mudaria era não deixar as pessoas pisarem-me, não me preocupar tanto com os sentimentos das pessoas anteriormente dos meus, porque isso foi um grande abalo na minha autoestima e sei que alcancei muito e tenho imenso orgulho na pessoa que sou e que me tornei, mas sei que se tivesse tido mais autoestima e autoconfiança, muito provavelmente não teria de ter trabalhado tanto quanto tive que trabalhar. Obrigada por partilhar sobre o que mudarias, porque a minha última conversa com a minha psicóloga foi exatamente sobre o facto de procurar validação no trabalho que não obtive de outras fontes. Revi-me imenso, até o Alexandre, sim, porque eu falo sempre imenso de ti e dos teus vídeos, disse: vocês parece que passaram por muito das mesmas situações. Obrigada por mais um vídeo. Antes de mais, beijinho, Mariana, obrigada por estar sempre presente. A Mariana tem estado aqui praticamente desde que eu me lembro e de que mudei aqui um bocadinho o formato dos vídeos no YouTube, e ela comenta sempre, e nas outras redes também. É uma pessoa que tem apoiado muito o meu percurso e eu sou muito grata por isso. E é muito interessante isto que o namorado dela disse, não é? Que nós parece que tivemos experiências parecidas, e a internet, essa é uma das coisas melhores que a internet e as redes sociais me trouxeram, é que, para já, nenhuma experiência é individual, percebemos isso. Mas mesmo dentro das coisas que são menos comuns, é bom perceber que há alguém no mundo que passou por algo não necessariamente igual, mas parecido com o que nós passámos, e sobretudo quando falamos de saúde mental e traumas e tudo mais, é bom não nos sentirmos sozinhos. Não é que isso resolva, mas eu acho que ajuda na parte de percebermos que não há nada de errado connosco e que as coisas podem melhorar, não é? Às vezes olhar para os exemplos das outras pessoas. E eu acho que a resposta da Mariana resume muito aquilo que eu digo, porque houve aqui muitas pessoas que disseram, que falaram de como é importante nós percebermos, e eu concordo plenamente, que o que nós somos hoje é aquilo porque nós passámos, e então era importante não mudar nada. E eu concordo com isso, mas acho que em certas questões eu mudaria na mesma, sobretudo na postura e na forma como me preocupei com as coisas, no tempo que dediquei a certas coisas que se calhar não valia tanto a pena, e se calhar no tempo que não estive com certas pessoas que já não estão cá e que gostava de ter passado mais tempo, não é? E são coisas que já não voltam. Mas de qualquer forma, gostei muito das vossas respostas todas. Tinha de escolher uma e escolhi a da Mariana. Obrigada mais uma vez, e obrigada a toda a gente que viu o vídeo até ao fim, que tem visto os vídeos e que tem comentado e que tem estado a interagir. Agradeço muito. Não se esqueçam já agora de deixar aqui like neste vídeo, de ir vendo nas outras redes que estão aqui na descrição o que é que se passa por lá. Obrigada mais uma vez e até ao próximo vídeo.